Meus amigos, estamos começando mais uma edição do Resgate Futsal Resenha e você já vê aí quem é o nosso convidado da vez. Adecival Leite nas redes sociais, no Futsal UAD. O cara que gostava, rapaz, que preparasse uma bola para ele chutar no rumo do gol, além de outras características. Ele chutava forte, os goleiros que o digam, né? Grande Adê, tá tudo bem contigo, meu parceiro? Graças a Deus, tudo bem, meu grande amigo Plácido. Na época antiga do futsal, nós esperávamos o Globo Esporte para poder escutar sua narração, né? Coisa linda de ver, Galera coisa gosta de boa. levar essa resenha aí, de olha, ficava esperando e tal, porque tinha narração, tinha cobertura, mas é o seguinte, sem querer puxar a brasa para minha sardinha e jogando a modéstia um pouco de lado, eu sempre estava por lá, era treino, era jogo, eu sempre estava junto com vocês, né? Era sempre um prazer ver a sua presença lá nos treinos, nos jogos, porque nós sabíamos que no outro dia nós teríamos uma apresentação maravilhosa no nosso Globo Esporte Regional. Que bom, né, meu parceiro? É isso aí. Adê, jogastes de quando a quando? Eu faço essa pergunta, a frase eu nunca mudo, né? Qual foi o período que tu jogastes? Eu comecei em 1905, jogando pelo Infanto do Paysandu, Plácido. E por incrível que pareça, eu comecei jogando no gol. Que nem o nosso amigo Ted, que eu vendo a entrevista dele, ele falou que também começou no gol. Eu É. tinha, assim, vamos dizer que seja um espelho quando eu comecei a jogar, que era o goleiro Bruno. Ah, Se não foi o melhor, foi um dos melhores que nós tivemos aqui nas nossas categorias de base. tá. Cheguei a treinar com ele É. no Paysandu, mas infelizmente ele não dava brecha para jogar, porque pouco se machucava. Aí Eu nós não sei. ficávamos treinando e aprendendo. Aí as pessoas devem estar pensando o seguinte: a gente não sabe se o Bruno fez bem ou mal, porque aí você escolheu uma outra posição e você foi, sem dúvida nenhuma, um dos destaques da época de ouro do futsal paraense. Mas a gente vai já resenhar, porque a gente precisa, nesse início, chamar a turma para participar, chamar a turma para curtir aqui o conteúdo, chamar a turma para comentar, chamar a turma para espalhar o link para todo mundo, cada um fazendo a sua parte, grande AD. Reforça o pedido aí, meu irmão. Vamos lá, pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar a respeito dessa entrevista. Espero que tenhamos inúmeras curtidas aí, É para isso sempre mesmo. o canal estar na frente. É isso aí, grande AD. Então você dizia o seguinte, que você tentou como goleiro por quê? Tu era molecote, jogava na rua também como goleiro, como é que É, era? é assim, Plácido. Na minha infância, a partir dos 11 anos, eu morava na Conselheiro Furtado, entre a 3 de maio e a 9 de janeiro. E no período de 4 horas da tarde até 8, 9 horas da noite, tinha uma peladinha, a famosa travinha, que colocava aquelas duas pedrinhas para marcar. E o meu amigo e irmão, Márcio Andrei, o famoso zumbi branco, nós passava em casa, nós íamos e ficávamos lá brincando e tudo mais. Aí, vamos fazer um teste no SESI. Nosso finado Loso, nosso treinador Rapaz, eu estou maravilhoso. impressionado. Eu estou impressionado com essas histórias que todas elas começam, todas não, né? Mas uma maioria, assim, significativa, a história da galera começa pelo SESI, né, bicho? É, mas o mais engraçado de tudo, que o Zumbi Branco me levou para o SESI, era mirim ou infantil na época. Só que eu cheguei no SESI, eu não me dei bem com o grupo que estava lá, até porque o Loso já tinha um grupo formado. O Zumbi ficou, eu saí. E tinha um amigo meu que me convidou, vamos para o Paysandu, que lá nós temos mais chance do que aqui, porque a base do SESI sempre foi maravilhosa. Muitos craques saíram de lá. É, E e na AD, época eu e digo, não, eu vou no gol. o zumbi branco, ele tem uma identificação com o SESI, assim, impressionante, né? Maravilhosa, maravilhosa. Se chegar e conversar com o Zumbi,
ele sempre vai colocar o SESI como patamar auge dele, porque ele sempre fez de tudo em relação ao SESI. Se for colocar os treinadores que teve do SESI, seja o Louso, seja o Éder, seja o Nelson, seja o Caru Beto, também por eu lá, acho que ele Caru. passou por todos. Caru, nem se fala. Caru, o aprendizado que eu tive com ele, não tem o que se falar. Inclusive, tem uma resenha do Caru, Hum, que já adulto, eu fui para lá e o Caru ainda jogava. Só que ele treinava e jogava. isso, eu E lembro disso aí. O Caru, vamos dizer assim, ele era viciado em dar pedalada. Ele pegava a bola, ia para cima, pedalava e deixava o adversário para trás. E num dos treinos, eu olhando ele fazer, eu digo, é interessante isso, eu vou começar a treinar para ver se eu consigo fazer, porque não tinha como fazer, porque era uma habilidade assim que não tem o que se falar. Aí, num dos treinos, pedalei para cima dele e consegui passar por ele. Ele pegou assim no meu pescoço e disse, ei, vem cá, por que que tu fizeste isso? Eu digo, porque tu me ensinaste. Aí ele pegou, caiu na gargalhada. E graças a Deus, com esses ensinamentos, eu tive uma evolução. Não pode deixar de falar também no nosso Hum, amigo Tito Patarrabuda. Não sei se tu lembra dele. lembro sim, lembro sim, lembro sim. Pois é, Não tive o assim muito Tito, contato, mas eu lembro dele sim. o Tito, ele foi uma das pessoas que fez com que eu mudasse do gol para a linha. É mesmo, rapaz, como foi? Porque assim, quando eu saí do Infanto, eu passei um ano no Paysandu no Infanto. Só olhando o Bruno jogar, na verdade. Eu jogava 1985 foi isso? uma vez ou outra. Aí o Hein, Bruno, não, AD? vai jogar assim. Hein? 1985. 85, Tá. 85. Aí o Bruno, passei o ano praticamente só olhando o Bruno jogar. Aí ele, às vezes dava pena de ver toda hora no banco. Vai lá, joga os 2 minutos. Aí jogava. Aí, devido a eu estar estudando, me preparando para o ensino médio, eu abandonei. E voltei em 88, se eu não me engano. Final de 87 para 88. E quando eu voltei, tinha um projeto do Paysandu, porque o Paysandu fazia tempo que não tinha um futsal. E levaram pessoas, assim, vamos dizer assim, amigos, para formar um time para disputar. Na época, era a primeira divisão, se eu não me engano, porque na época tinha a divisão especial e tinha a primeira divisão, que disputava com o Sport Belém, com o Isabelense, com esses times de menor porte. Não, né? Mas naquela época, sim, principalmente relacionado ao futsal. E toda vez que eu ia treinar, eu voltei para ser goleiro. Só que eu ia treinar, aí tinha as peladinhas. Aí o Tito, vendo a habilidade que eu tinha com a perna esquerda, de chutar forte e tudo mais, ele disse: não, tu não vai ficar no gol, não, tu vai ser o meu fixo. Aí eu digo, mas rapaz, eu não sei jogar. Não, mas tu vai treinar e vai aprender. Resumo da história: fui artilheiro da primeira divisão naquele ano. E E nós AD, fomos campeões. AD, eu sei e falei no início de uma característica tua que era o chute forte. Mas que outras características te levaram a ficar tanto tempo em nível assim muito bom no futsal? Eu acho que o passe. Hum, O passe. Eu treinava muito passe, entendeu? E a maioria das jogadas que eram feitas, principalmente no Paysandu, era eu passando e indo para o chute. Até porque na época eu tinha um preparo muito bom. hum. Mas não era preparo porque tinha um preparador físico, porque na época o Tito era treinador, preparador físico, diretor, ele fazia todo esse trâmite aí. Então, é até engraçado, porque eu sempre digo assim, a idade vai chegando e a gente vai sentindo depois. Tinha vezes que ele dizia, ele chegava, entrava na quadra do Paysandu, ali em Nazaré, e dizia, olha, vão lá para fora, vão dar umas 5 voltas aí no quarteirão. Aí os meninos que estavam começando do juvenil davam as 5 voltas dele em, vamos dizer hoje, uns 20, 30 Ah, minutos.
E ficavam os mais antigos, no caso eu, No Miguel. caminhando, aí caía uma manga, pegava a manga, chupava a manga e tudo mais. Aí quando descia para ir para a quadra, tinha uma torneirinha, a gente pegava, pô, não faz mais isso, Tito, que a gente não aguenta mais. Tem uma história, Essa parte é a parte engraçada do. tem uma história que o Anderson Cavalo contou aqui, tá? Galera, ó, aí aqui eu aproveito para dar um recado para a turma que está nos acompanhando. Vocês deem uma olhada nos outros episódios, hein? Tem vários episódios aí. E um deles é com o Anderson Cavalo. Ele dizia que quando ele estava no COPM, e a respeito disso aí, viu? Dessa malandragem aí, viu, Ade? Ele dizia que quando ele estava no COPM, aí o Arruda, preparador físico, via o pessoal correndo ali perto do bosque, não sei aonde e tal, em outros locais, e ele dizia assim: olha, vocês estão vendo aquele cara correndo ali? Ele não está ganhando nada para correr. E vocês estão ganhando e não querem correr. Bora correr. Entendeu? Esse... Até porque na nossa época, assim, de 90 para frente, eu acho que o único clube aqui que dava um suporte maior era o COPM, É. porque os outros clubes davam uma ajuda de custo relacionada ao transporte. Nós íamos mesmo por lazer, porque nós Uhum. gostávamos daquilo, nós gostávamos de estar jogando o futsal. Inclusive, eu vi uma entrevista do Dida, Ah, agora há pouco, ele falando do repá que teve lá na UFRA, aham. que o Isso. COPM foi campeão na arquibancada. E- Foi o pior dia da minha vida, meu amigo. É Sabe por mesmo, quê? é? Porque Sim. hein, eu estava presente, porque, se eu não me engano, o jogo, se não me recordo, foi 6-6 o jogo. E antes de começar o jogo, eu fui uma das pessoas que conversei com o Dida. Sim, Dida, como é que nós vamos fazer se chegar no final e tiver empatado? Não, ninguém vai empatar. Bora tirar aqui no paro ímpar para ver quem é que Só entrega para o gente, gol e tudo EAD, mais. só para gente contextualizar essa história, como é que era a situação? Conta aí. Como é que era a situação? Porque Placar que não assim, poderia? Como é que vocês é, seriam o campeões? único placar que não poderia ocorrer era o empate. Porque se ocorresse o empate, o COPM, que estava na arquibancada assistindo o jogo, ele era campeão, se eu não me engano, do turno ou do campeonato. Hum. Então, Remo e Paysandu teriam que ganhar. E nós chegamos naquela UFRA, Vocês estavam não pelo Remo, tínhamos. né? Vocês estavam pelo Eu Remo. jogava e o Dida jogava pelo Remo. Tá. E nós chegamos naquela UFRA, não tinha lugar para entrar mais ninguém. Naquela época E era FICAP, né? na época era FICAP. E era uma coisa assim maravilhosa de ver. Porque eram torcedores assim que nós nunca tínhamos visto. E quando nós chegávamos nos ginásios, que nós víamos aquilo, a tratativa que eles tinham com a gente era uma coisa assim espetacular. E gol aqui, gol ali, gol acolá, 1 minuto para acabar, jogo empatado. Aí eu olhei para o Dida olhou para mim, aí disse: e agora, Dida? Aí foi na situação que ele colocou. Eu não sei o que ele tinha falado com o Sérgio Ricardo, que o Sérgio Ricardo pegou na mão dele: vem, senta aqui no banco. Não. E ele não sentou no banco, ele foi direto para a arquibancada muito mordido por causa da situação. E eu sempre tive dificuldade de chutar com o pé direito. Mas depois, treinando, eu fui melhorando esse aspecto. E por incrível que pareça, o último lance do jogo era o Valber no gol. Eu driblei o Valber para o lado direito e defini a jogada. Só que a bola bateu na trave e saiu. Foi o último lance que nós tivemos. E o COPM desceu da arquibancada campeão. Eita, é o famoso ser Uma coisa campeão na assim que não dá para arquibancada, né? esquecer. Campeão na Mas é uma arquibancada. coisa assim que marcou muito, porque, como eu te falei, o Hum. único título paraense que eu tive foi esse pelo Paysandu, pela primeira divisão. Porque toda vez, nós sempre falávamos o seguinte, que na época tinha o Coronel Astrogildo Piedade. Nós Isso. chamávamos ele de Eurico Miranda do Pará. Olha aí, Coronel Piedade. Olha aí, Coronel Piedade.
esse parâmetro É, aí. Qualquer dia desse, ele vai participar do episódio aqui. Ele deve ter muita história é, para contar. O Coronel Piedade, além tem. de dirigente do COPM, foi presidente da federação também, né? Era um dirigente muito articulado e Sim, tudo sim, mais. foi isso. Na época do Coronel Piedade na federação, eu acho que foi um dos melhores campeonatos que nós já tivemos aqui. Graças a Deus agora, se eu não me engano, é o Paulo Márcio. Aham. Ele retornou à presidência e está voltando a fazer com que o futsal paraense tenha um brilhantismo, né? Até porque as redes sociais também fazem com que isso aconteça, né? Hoje em dia. Na nossa época não tinha isso, É. entendeu? Naquela Porque época não tinha redes sociais, e ainda há pouco você falou no assunto aí de ginásio lotado, de reconhecimento da torcida, do jeito que a torcida tratava. Talvez a galera do futsal de hoje em dia não tenha vivido ainda essa sensação de não ginásios lotados, né, cara? acredito, não acredito que não, até porque eu pouco acompanho, na verdade, sabe? Eu acompanho mais através do Instagram. Aham. É, vira e mexe aparece alguma coisa do futsal, mas aí eu fico vendo ginásios vazios e me É, dá uma tristeza que não, assim, é tamanho até porque nós vivemos isso. essa época antiga e nós sabemos o que nós vivemos lá atrás, entendeu? Eu fico vendo assim pessoas que já te deram entrevista, no caso do nosso amigo Jares, um craque fenomenal. Não tem que falar, tanto na parte futebolística como na parte de pessoa. Uma pessoa maravilhosa. Inclusive o Jares, ele na época que nós jogávamos, tinha os campeonatos famosos era de Mocajuba, era de Bragança, de Santa Isabel, de Breves, e por coincidência, em todos esses, com exceção de Mocajuba, eu fui campeão. Aham. E nessa que eu fui para Mocajuba, eu fui com o Jales. O Jales Nadeto vai comigo. Na época, eu jogava no Paysandu, e se eu não me engano, nessa época eu era o artilheiro do campeonato. Porque, como eu te falei, eu tinha uma precisão muito grande em É. relação a, principalmente, as cobranças de tiro livre. Eu até brincava nos treinos, quando nós treinávamos, porque eu treinava muito a respeito desse tiro livre, eu brincava com os goleiros, dizendo assim: tu não quer que eu pegue logo a bola e coloque no meio? Porque fica melhor para te não passar vergonha. Era uma modéstia que eu vou te falar o negócio. E, Mas o você está pessoal sendo, gostava, porque é viu, Ade? uma É claro. brincadeira saudável, Isso, né? isso, isso. É porque era real mesmo, é uma história real mesmo. Eu cansei de ver. É tiro livre, lá vem o Ade com a canhotinha dele. Dificilmente o Ade não convertiu, então o goleiro teria que se virar mesmo, né, Ade? É, como eu te falei, nesses campeonatos que eu tive para fora, tem um que eu lembro bastante, que na época eu ainda estava no Paysandu e nós fomos chamados, porque na nossa época só podia jogar um ou dois federados, dependendo do interior que fosse. E lá em Santa Isabel foi eu e meu amigo Elton Zumbi Preto, Tá lá em breves agora. uma pessoa assim, tá em breves. Uma pessoa com uma habilidade. Eu nunca vi uma pessoa tão habilidosa como aquele negão. Zumbi Preto, assim, nós temos Dedé, nós temos Rogério Belém, mas que nem o Zumbi Preto eu nunca vi. E o pior de tudo, hein, Plácido, Hum, ele, nós estudávamos no Ideal. Ele jogava handebol com Neiber Barata, olha aí. ele jogava vôlei, jogava futsal, É o jogava basquete, multiatleta, né? tudo. Um multiatleta, uma pessoa assim que eu nunca vi uma habilidade como daquele negão, olha. E jogava bem tudo o que É uma fazia, né? pessoa assim, tudo que ele fazia, ele jogava bem, impressionante. Aí a gente foi para um campeonato em Santa Isabel. E tinha um goleirinho lá, um japonesinho que eles falavam lá que era o melhor goleiro que tinha na posição. Aí, como o negão era habilidoso e eu tinha o chute forte, eu dizia para ele: negão, cava as faltas, deixa que as faltas eu resolvo. Aí ele disse: tá feito. Pegava, dava a bola pro negão, abria para outra ala, o negão, tchu-tchu falta, tchu-tchu-tchu falta. Aí
tiro livre. Esse goleiro era um baixinho, um japonesinho. Ele dizia, eu quero ver se tu chuta forte. Eu digo, não, não chuto forte, não. Não vai passar, eu digo, mas não é para passar, não. É para dar no teu peito. E eu chutei, Plácido. Pegou no peito dele, Foi ele mesmo? ficou acho que uns 5 minutos no chão tentando puxar a respiração. Resumo da ópera, ganhamos de 6-4. Eu fiz 4 gols, os 4 de tiro livre, Olha depois que só. aconteceu a situação. Era uma arma realmente, né? O teu chute forte era uma arma a favor da tua equipe. Eu tinha uma potência muito grande em relação a isso. Inclusive o saudoso Ben-TV, só que na época a bolinha era pequena, né? Não é E, agora como a bola de futsal, agora era uma bolinha pequena e pesada. Eu nunca vi uma precisão para dar um bico que nem o Ben-TV. é mesmo. Bem Na lembrado. época, como tu colocaste aí, na época áurea lá do time da Tuna, que tinha Lambulê, Jorge Belo, Juscelino, Beto Ivo e outros aí que. E a D, e tem um Paulo André, detalhe. Isso, e Zumbi. a gente vai já falar também desse time da Tuna aí. Porque é o seguinte, quando eu comecei a assistir futsal, era muito bico na bola, né? As pessoas usavam muito Isso. bico, né, para chutar. Depois que já foi dar com o peito do pé e tal, se adaptaram um pouco mais em relação a isso aí. É, porque na época a bola era pequena, né? Era pequena a bola, aí a precisão no bico era melhor do que de peito de pé. Mas tudo questão de treinamento, né? O BTV treinava demais bico, por isso que ele acertava muito, muito. E eu tive o prazer de jogar com ele, eu não tive o prazer de jogar com o Alain Boulay, porque na época que eu fui para Tuna, o Alain Boulay já tinha ido para a Espanha. Uhum. Mas Juscelino, Jorge Belo, Ben-TV, Zumbi, Paulo Domício, André, Beto Ivo, Zumbi Branco. Domício Essa também. galera, Banana, essa galera todinha eu tive o prazer de jogar. É, Agora, a minha época da Tuna é uma época engraçada, é. porque o Ben-TV, ele era um dicionário ambulante. E o Juscelino não tinha porque virava e mexia, o Ben-TV dava uma gafe com relação a alguma coisa que ele falava. A gente passava assim, em algum lugar. Teve uma viagem que a gente foi para Bragança, a gente passou por antenas parabólicas, ele disse, olha aquela antena paranoica. Aí, aí às vezes, a gente estava no treino, Hum. aí o Juscelino ficava do lado dele justamente para escutar se ele falava alguma coisa. Aí ele não falava Escutar para nada, anotar, né? O que ele falava. para colocar no dicionário. Aí ele não falava nada, aí o Juscelino começava a rir, aí o BTV olhava, virava para ele e dizia, mas eu não falei nada, mas eu já estou antecedendo o que tu vai falar. Grande BTV, uma grande Ah, figura que nos deixou recentemente. Um grande cara figura, realmente com perdemos. grandes serviços prestados ao futsal. Jogou futebol de campo também naquela época nos Júniores da Tuna. Era lateral direito. Jogou ele, jogou Alain Boulay, enfim. E até quando tu chegasses assim no futsal, pode ser qualquer momento assim, que tu vistes um determinado jogador. Daqui a pouco tu falastes da habilidade do Zumbi Preto, que a gente chama, né? Conhece ele, o Zumbi Preto, falaste do Jares. E qual foi o cara que te chegou assim e falou: rapaz, esse caboclo aí é um cara? Qual foi? Mas tem muitos. Olha, e o Alain Boulay foi um deles. O Alain Boulay era, assim, na posição que eu jogava, eu acho que era um dos melhores. Se não foi o melhor, né? Porque ele tinha assim, um senso de marcação e uma precisão no chute que era coisa assim fenomenal. Então, eu olhava ele na época que eu estava no Paysandu, na primeira divisão, eu ia assistir os jogos, aí eu ficava olhando ele e digo, se eu jogar metade do que o Alan joga, eu acho que eu chego em algum lugar. Ele passou pelo Sumov do Ceará, né? Timaço naquela Ele foi época para o Sumov também. e depois Depois para a a época Espanha, do né? Sumov, da época dele, a época, se eu não me engano, o Alan, ele chegou a jogar com o Manel Tobias no Sumov, se eu não me engano, eu não tô, porque é uma Ortiz, né? Isso. É Lambulê? Ortiz chegou a Bora acredito, acertar para tu vir aqui, cara. Cadê o Alain Boulay? Bora fazer um apelo. Alô, galera, olha.
Tem o Resgate Futsal Resende aqui. Bora lá. Alan, vem É, contar tua história e outros tantos aí. Galera quer ouvir, né, Adê? é, eu não tive de ver o Gilberto jogar aqui, entendeu? Eu não cheguei a jogar com ele, porque na época que eu comecei a jogar, ele já estava no Banfó. Era a Hum, rivalidade, o Alan no Sumov e o Gilberto, se eu não me engano, no Banfó. Entendeu? Aí quando ele voltou para cá, ele voltou para o CLPN, se eu não me engano. Aí eu já isso. estava no Paysandu. O Aí nós Gilberto jogamos sempre Bahia. contra. Gilberto Sempre contra. Bahia. É, Canhotinho, uma Gilberto Bahia. habilidade assim sem igual. Isso. Habilidade assim sem igual. Sem igual mesmo. Mas é assim, fantástico saber que eu faço parte desse grupo, entendeu? Porque era difícil naquela época. Era muito difícil. Hoje eu fico vendo o futsal de hoje em dia, assim, muito tático, muito Tá bom, físico, então bora mas lá. poucos Então bora com lá. habilidade. Qual é a diferença principal ou as principais diferenças que você vê? Eu acho que o futsal de hoje, ele é muito físico, mais físico. Antigamente não. Antigamente, por exemplo, vou te dar um exemplo do Dedé, do próprio Zumbi Preto. Era dada a bola neles, eles resolviam. Hoje não. É movimentação, toda hora movimentação. Toca, sai, toca, sai, toca, sai, toca, sai. Ou seja, tem que ter muito preparo. E não tem assim aquela cadência de pegar a bola, colocar a bola no pé dele que a gente consegue dar uma respirada. Hoje em dia a gente não vê isso, entendeu? Porque é muito físico mesmo. Agora, como você não gostava de treinar fisicamente, você mesmo falou, talvez você não se adaptasse, mas falando sério, a gente tem que dar uma pitada de humor, de bom humor, enfim. Mas você se adaptaria Sim. legal ao futsal de hoje, André? Sim, sim, tranquilo. Eu acho porque assim, a galera da antiga, eu acho que qualquer time que fosse colocado hoje tinha alguma brecha para eles. Porque, como eu estou te falando, a habilidade, a precisão, o passe, a gente não vê quase isso. A gente vê muita movimentação, mas passe assim mais aprofundado, mano a mano, são poucos que fazem isso hoje. Vou te dar um exemplo Hum, de um que eu gosto muito de ver e acredito eu que hoje seja um dos melhores que nós temos aqui no Pará, o Danilo Belém. Chamam de pronto, D10, se eu não me engano. isso. Assim, ver aquele garoto jogar é como se estivesse vendo um zumbi preto lá atrás jogando. Uma Pronto. habilidade fantástica. Tá aí. É, assim, Feito. um jogador decisivo. Isso, tá aí. Feito uma comparação interessante, hein? Na palavra do AD, Adecival Leite, fazendo uma comparação de um jogador de agora com o zumbi na época, né? É isso, Adé? Isso. Porque o zumbi preto ele fazia graça com a bola no pé. É, e verdade Da mesma mesmo. forma que o Dedé, mas ele fazia graça. Ele era assim um jogador diferenciado, vamos dizer assim. Ele pegava, ele não gostava de fazer muito gol. Ele gostava de fazer graça com a bola. Essa que é a E verdade. muita gente se aproveitou, então, né, da habilidade do. Se aproveitou no melhor dos sentidos, obviamente. Com Aproveitou o certeza. momento, aproveitou a oportunidade de jogadas dele para se fazer artilheiro, né, Adê? Afinal de Sim. contas, tem que usar inteligência também, né? Ah, se eu tenho alguém habilidoso no meu time, eu vou dizer: olha, então faz aí o que tu gosta de fazer, e na hora do gol, serve a bola, dá assistência que eu vou e faço. Não tem problema nenhum, é É. cada um fazendo a sua parte. Então a gente dizia o seguinte em outros episódios, e a gente está começando a falar sobre isso também aqui, Ade. É porque naquele tempo, e a lei da física permitia, né? Que se tivesse É. muitos jogadores ocupando o mesmo espaço, não era difícil. Aliás, era difícil entrar numa equipe quando você chegava, que aquela equipe já estava armada, já estava montada, porque era muito craque junto, né? Naquela época tinha muito. Eu lembro porque, assim, pelo fato de eu ter um passe bom e ter uma precisão no chute, eu sempre precisava de um pivô bom. E eu nunca joguei com pivô tão diferenciado como o meu amigo Decão. É, O rapaz. Decão o Decão a gente tinha uma sintonia. Hum, Ele saiu do AVEC, ele isso. saiu do AVEC campeão com o Irandi.
e foi para o Paysandu, quando nós formamos um time muito bom, time muito Que competitivo. ano era esse, Ade? Que ano era esse? Era Lembra? 94, se eu não me engano, ou não, Hum, 93, 93. hum. Aí nós formamos um time muito competitivo, que tinha eu, tinha o Decão, tinha o Ricardo Fantrin, entendeu? Tinha o Marlon, que O era o Ricardo, o goleiro lá, Ricardo é, o Juninho. Ricardo é professor também, né? É professor também, o Ricardo Ainda nem Fantrin, é. falamos que o AD, para quem não sabe, a gente vai já continuar, tá? AD, desculpa estar te cortando nesse sentido aí. Assim, para quem não sabe, o AD é professor, professor de matemática, tá? Quem é mais professor do futsal, oriundo do futsal? O Zumbi Branco? Oriundo do Zumbi Branco, o Ricardo Fantrin. O Gilberto Bahia, ele é professor de educação física, se eu não me engano. Aham, é, O isso aí. Gilberto, se eu não me engano, ele é professor de educação física da nossa época. Deixa eu ver outro que é professor também, assim. Tem o Célio, né, que é um pouquinho depois da Célio gente, Roberto. que ele se formou lá pela SMAC. Ele é professor também de educação física. Tem o Marquinho, que é professor de educação física também, que era lá da SMAC, que jogou na equipe da UFRA, que foi campeã, Ah, tá, e tá, tá tirou a certo. hegemonia do CLPM na época. CLPM. Tem o de Emerson também, que é da ESMAC, que hoje também está como preparador físico, também é professor de educação física. Ixi, graças a Deus, tem uma margem grande aí É, de ex-atletas que seguiram o rumo da profissão. tá. Mas O aí você. Ted, né? O Ted colocou, se eu não me engano, que ele é professor lá em São Paulo, É, das ele, categorias de base, né? Isso, ele ajuda a galera lá, né, meu irmão? Com o aprendizado que ele levou da época que era atleta. O TED é o nosso episódio anterior a esse aqui. E tá botando a serviço da galera lá na região metropolitana de São Paulo. EAD, mas você falava do Decão, porque o Decão, ele nos remete ao AVEC. Quem? Irandir, Rei, o saudoso Decão. Paulette foi por ali também. Sim, sim. Saudoso Paulette, Rei. Quem mais ali? É bom a gente lembrar essa galera, cara. Porque quando o AVEC surge ali, tinha o Santa Cruz também, que Sim. surgiu naquela época. É bom porque Eu essa não tô, galera eu não tô colaborou. É. A galera é, colaborou sobremaneira, cara, naquela época com o futsal paraense. sim. Eu não estou recordando, mas se eu não me engano, o fixo do AVEC desse time era o Pulica. É, né? Se eu não Ah, me engano, era ele que era o fixo desse time. Era Pulica, era Rei, era Irandi e Decão na frente com o Paulette no gol. rapaz, esse time dava muito trabalho pra galera aí. Ixi, dava muito trabalho. Muito O trabalho mesmo. Irandi O também Paulette, tinha. né? Viu, Ade? O Irandi também tinha uma habilidade com a canhotinha dele, né? Prendia a bola Com, cer- aqui. com certeza. Depois ele foi pro Inclusive, o Remo, né? Ele chegou aí pro Remo. E nós fizemos um jogo na UEPA, que eu estava verificando os teus episódios aí, que tu até gravaste, colocaste aí na resenha. Que eles fizeram 6-1 e a gente empatou. O Ah, jogo tá foi 6 a lembrando, 6 né? Esse foi um jogo então importante pra ti, inesquecível? Foi inesquecível, porque assim, era um jogo que nós já considerávamos perdido, né? Porque eles fizeram 6-2. E impressionante que nesse jogo eu sempre tive uma rivalidade, até por causa das posições, em Hum. relação ao Agamenon, que era um frente que não tinha, na época a gente chamava de frente, né? Hoje é Isso, pivô. isso, isso. Era um frente assim maravilhoso, que era muito difícil de marcar, porque ele tinha o corpo avantajado e ele protegia, e para tomar a bola dele era muito complicado. E ele, inclusive, estava nesse jogo, se eu não me engano, lá da UFRA. É. Sim, conta um pouco da história daquele jogo lá que vocês recuperaram o placar. Como foi? O que é que foi determinante então para vocês estavam perdendo de 4 gols. Vocês estavam com 4 gols É, de desvantagem. O que foi determinante ali? Que ano era aquele lá, Ade? aquele ano era 94. Era 94. decisão? Era de alguma coisa? De turno, algo do Se eu não me tipo? engano, era da Copa Liberal, e Plácido. Era. E a gente jogava pelo empate, porque nessa época a Copa Liberal era feito um quadrangular. E o Hum. último jogo ficou repar.
Aí Isso, parece que isso foi na Almirante Barroso, né? No ginásio da na Almirante Almirante Barroso? Barroso, na Almirante Barroso, ali na frente do SESI. Tá. Aí fomos para o jogo, nós jogávamos por um empate, porque nós tínhamos uma vantagem, o Remo tinha empatado um jogo e nós tínhamos ganho todos os jogos, e nós jogávamos pelo empate. Então, quando nós entramos no jogo, que os gols começaram a sair, nós, eu, particularmente, naquele jogo, eu fiz até um gol contra, justamente com a perna direita, que eu te falei que eu não tinha precisão. Com a Eu perna fui tentar cega, tirar com a a bola, a perna bola cega. bateu, a bola bateu no meu pé e entrou, mas depois eu É. tive a felicidade de fazer um com a canhota. Isso. Então, quando eles fizeram 4 gols de vantagem, se eu não me engano, na época era o Arthur Vigílio, que era o nosso treinador, o Arthurzão, Eu sei, o lembro, branco, sim. o Arthur Branco, que era. Aí ele chamou a gente assim: vocês vão querer passar vergonha aqui? E o Bastou ele ginásio falar isso aí, né, Ade? não estava tão lotado. É. Rapaz, parece que aquilo foi uma injeção de ânimo para a gente, porque a gente pegou, eles fizeram 5-2, nós fizemos 5-4. Eles fizeram 5, não, eles fizeram 5-2, nós fizemos 5-4. Eles fizeram 6-4, a gente empatou 6-6 no final. Assim Eita. foi uma vitória. Para nós foi uma vitória, né? Porque nós ganhamos aquele título lá. E Ade, que outro jogo assim tu te lembra e tal? Pode ser uma derrota, não tem problema não. É, tem um jogo, Plácido, tem um É, jogo. Por incrível que pareça, a maioria dos jogos são repá, né? né? Mas teve um jogo que foi a minha despedida do Campeonato do Paraense, jogando pelo SESI. Ah, Porque É, depois que eu saí do Paysandu, eu fui para o CLCB, que era o time do Corpo de Bombeiro, Isso, isso, isso. Clube de Oficiais do Corpo de Bombeiro. E Aham. na época lá, eu saí como artilheiro do campeonato do Hum. Paysandu para ir para lá. E nós fomos participar do Campeonato Norte e Nordeste em Natal. Só que quando nós saímos para participar, o nosso treinador era o Beto Ceará. O Beto Beto Ceará, se Ceará. eu não me engano, está no Rio Grande do Sul, Tá né? lá no Rio Grande Se eu do não me Sul. engano, Tenho mantido contato com ele. Alô, Beto Ceará, um abraço, meu amigo. Outro dia ele mandou sobre uma festa da uva lá do Rio Grande do Sul. Beto Ceará, só para fazer inveja pra gente, aproveita e manda uva pra gente também. Aí nós fomos participar dessa Copa Norte e Nordeste e tinha nesse campeonato, era um torneio de uma semana. Participava o time do de Esporte Recife, que tinham 3 jogadores que eram de seleção brasileira. Era o Joan, se eu não me engano, o nome dele, um canhotinho muito bom. E nós chegamos à final. Chegamos à final com o time da cidade, o ABC de Natal. Uhum. E não tinha como ganhar. Verdade é essa, porque é tipo assim, é da casa, vamos privilegiar o da casa, porque foi impressionante, mas foi assim uma experiência maravilhosa, porque eu fui, mesmo machucado, terminei como artilheiro do nosso time, porque, como eu te falei, eu tinha muita precisão em relação às faltas de tiro livre, então todas as faltas de tiro livre que tinha, a maioria delas eu guardava. E quando eu voltei de lá, eu passei 1 ano e meio sem poder jogar, devido a uma contusão que eu tive no pubis. Eu saí daqui com a contusão no pubis e joguei a base de medicação, porque na época o Major, que era o presidente do time, não queria abrir mão de eu ir. E eu dizia para ele: Major, não tenho condições de jogar, porque o meu pubis dói muito, eu respiro, dói e tudo mais. Ele disse: não, Ade, tu tem que ir. Tu é o capitão do nosso time, tu tens que ir. E tinha o André Branco, tinha eu, tinha o Decão, né? Estávamos lá, tinha o Leandro, tinha o Márcio Baleia, o goleiro que faleceu, né? Eu tenho que ir. E eu fui, joguei, só que quando eu cheguei aqui eu não aguentei de tanta dor. E eu tive que parar 1 ano e meio. Olha Parei 1 ano e só. meio, e nessa parada eu recebi um convite do Éder Palheta, lá do SESI. Ade, Hum. vem disputar esse campeonato paraense com a gente. Eu digo: Éder, eu não tenho como voltar, que eu
tenho uma lesão assim, assim, estou fazendo tratamento, só que já tinha se passado 1 ano e meio. Ele disse, vem para cá que a gente vai te dar todo o suporte, vai te dar o reforço para te poder jogar. Aí eu digo, tá bom, então, já que você vai me dar esse suporte, eu vou lá. E ia para lá, fisioterapia, musculação, Nelson, uma pessoa esplêndida, na época foi um dos responsáveis, Beto Figueiredo também, um dos responsáveis de ter acontecido essa volta na época. E teve um jogo com SESI e Bombeiro. E Rapaz. eu falei pro Éder, porque apesar de eu ser preguiçoso para fazer o físico, Ah, eu tinha. Eu era um dos poucos que saía na época do Paysandu. hum. E eu dizia pro Nelson, Nelson, me prepara, que eu não quero sair desse jogo, eu quero jogar o jogo todo. Não me tira, mesmo que eu esteja caindo no chão, não me tira. Aí disse, mas por que isso? Não, por nada, é uma coisa pessoal minha. E eles me prepararam, cuidaram de mim, me curaram da minha lesão e eu fui pro jogo. Ganhamos o CLCB de 6-2. Eu fiz 3 gols. Olha só. Aí acabou o jogo, o coronel. Poxa, eu pensei que tu já tivesse parado, porque na época eu já estava com 30 anos. É. Volta com a gente pro CLCB. Eu digo, não, não quero mais. Daqui, ó, encerrei minha carreira. E engraçado, É. eu tenho uma curiosidade em relação a uma coisa que aconteceu na minha trajetória do futsal, que é uma coisa parecida com a do meu pai. O meu pai, ele foi profissional em Macapá. Hum. Jogou em Macapá em 1965, 66. E o meu avô era doente paysandu. Ah. E o papai, na época lá, não sei se tu recorda, porque é da época do Rubilota, Quarentinha, eu acho que Só dessa de época. história. Só de história mesmo. Pois é, só de história. E nessa época o paysandu foi fazer um jogo lá em Macapá e se encantou com o papai e trouxe para cá. Só que o papai não queria vir Ah. para cá, porque ele é remista doente. E o meu avô, pelo contrário, era paysandu doente. Não, tu vais, porque quem manda em ti sou eu, ele mesmo. E aconteceu uma coincidência parecida, porque na minha fase adulta eu sou remista de coração. E Hum. eu nunca joguei no Remo. É, rapaz. Joguei no Paysandu, joguei no Santa Cruz, joguei no Espada, joguei Mas na agora, Tuna, depois de Master, joguei no COCB. Quando eu completei 40 anos, que foi pro quarentão, que eu comecei a jogar no Remo. Acontece, né, bicho? Acontece esse tipo de coisa aí. Não tem como. E até, deixa eu É, aproveitar para te fazer a seguinte indagação, cara. Tu acha que tu poderia ter ido mais longe? Porque tu jogaste no Rio Grande do Norte também, né? Pode falar isso aí, tu jogaste equipes lá, né? eu joguei. Na verdade, eu só cheguei a treinar, Plácido, porque Tem. aconteceu umas situações lá que eu tive que voltar. Inclusive, essa volta foi até engraçada, porque eu fui com o Anderson, né? Foi eu e o Anderson. A gente foi participar de uma Copa Onix. Hum, E o Zé Raimundo recebeu uma proposta para ir para esse time do Ceará Mirim. hum, Só que ele tinha recebido uma outra proposta para ir para o Palmeiras. E o Zé Raimundo indicou, no caso, eu e o Anderson para ir para lá. E nós fomos. Eu passei exatamente 2 meses na cidade de Ceará Mirim. E não aguentei. Meu tio estava passando de viagem de carro lá. Eu digo, tio, me leva contigo. Entrei no carro Bateu a e vim saudade, foi? embora de volta. Bateu a saudade, foi? É, Bateu a saudade. Sim, mas e bateu aí? a saudade Mas de e aí? volta para casa. Tá, então eu vou continuar a pergunta, ou finalizar a pergunta. Tu acha que tu poderia ter ido mais longe para um grande centro do futsal? Como é que tu avalia isso aí? É, tu falou no Beto Ceará. Hum. Eu passei 8 anos na faculdade por causa de JUBs, Jogos Universitários Brasileiros. O que era para fazer o quê? 5 anos, tu passaste 8 anos? 4 anos eu passei 8, só para viajar. Ah, pô, boa, boa essa história, E boa. numa dessas idas para lá, Eu vou é, aproveitar, viu, Ade? Eu vou aproveitar para colocar aqui uma piada que tem. Tu fizeste doutorado em faculdade quase, né?
Verdade. Fizesse doutorado em faculdade, ou seja, tanto tempo de E permanência eu na só faculdade. terminei a faculdade porque o reitor era muito meu amigo e disse para mim, Ade, não dá mais para te segurar, outro passo a gente vai te jubilar. Eu digo, não, deixa eu logo passar que eu tenho que cuidar da minha vida. É verdade, verdade. É. Aí, numa dessas idas para o Jubes, o treinador era o Beto Ceará. Aham. Jogos E na Universitários época, Brasileiros, né? Jogos é, Universitários Brasileiros. eu fui num campeonato de seleções pelo Pará e viajava praticamente todo ano para o Jubes, pela seleção paraense daqui. E numa dessas viagens para lá, nós fomos, inclusive foi o Roma, foi com a gente, Paulo Marcel, que depois foi para o Flamengo, né? E disputou um campeonato com a gente, um Jubes com a gente. E nessa ida para lá, quando nós participamos lá do campeonato, graças a Deus o Roma foi muito bem, tanto é que depois ele foi para o Flamengo, e eu também me saí muito bem. E quando chegou aqui, o Beto Ceará, se eu não me engano, ele era treinador do Paysandu, ou ele tinha saído e tudo mais. E ele me relatou que, devido à minha participação no Jubes, tinha tido interesse de um dos treinadores da seleção de São Paulo universitária. Inclusive, ele era preparador físico do São Paulo. Só que ele falou para o Beto Ceará e o Beto Ceará esqueceu de me falar. E na época, eu estava finalizando a minha faculdade. Eu até brinquei com ele e disse: Beto Ceará, eu não sei se eu te bato ou se eu te agradeço. Te agradeço, é Porque se tu verdade, é tivesse verdade. me falado, eu não tinha contado a história, teria ido embora. E não teria terminado minha faculdade. Mas graças a Deus ele não me falou e eu segui o meu caminho aí para ser professor. São as voltas que a vida dá, né, meu amigo? São histórias que a É, gente tem para contar. E até alguma frustração no meio do futsal, assim? não, não, eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, é só gratidão, porque a quantidade de amigos que eu fiz no hall, logicamente que tem os amigos e os colegas, né? Aham. Mas a quantidade de amigos que eu fiz no hall do futsal foi muito grande. Eu tenho amigos na TV Liberal, como eu te falei, a situação do André, né? Do Andrezinho lá, Aham. do Marcos Pinheiro, que é meu irmãozão aqui do peito, tá? O Edson Pinheiro, que infelizmente nos deixou, Irmão mas dele, né? está em Irmão bom dele, o lugar, Alan também. né? Está em bom lugar. Mas só gratidão, só gratidão. Eu acho que foram tão poucas as ingratidões que eu tive no futsal que nem vale relembrar. É. E alguma Porque vez, e alguma vez sofreste um só o fato trote? de ter feito essas amizades. Hein? Sofreste algum trote? Tu pode contar aí, Ah, mano, trote foi. porque eu sei que. Tentaram, mas não conseguiram. Como foi isso aí? Tentaram cortar meu cabelo na viagem na minha primeira viagem para a seleção paraense, só que eu me reuni com meu amigo Jares, com meu amigo Leandro. Eu digo, não, eu vou ficar no quarto com vocês, que eu sei que vocês são da paz. Aí depois tu foste saber que estava tudo preparado. Olha, estava tudo preparado para cortar o cabelo do AD, né, AD? Deixa para Rapaz, cortar. É, agora, Plácido, quem é. penou nesse negócio de trote foi o meu amigo Roma. Olha, meu amigo Paulo Marcel, ele foi pro Jubes, poxa, chega, dava pena do cabelo dele. Ei. Galera não perdoava, né, rapaz? É. Galera não perdoava. De vez em quando tem umas histórias que contam aqui, umas histórias assim como a gente diz, umas histórias cabeludas, cara. Se quiser, fica à vontade aí, se tiver alguma daí que tu te lembre. Rapaz, eu tenho uma aqui. Teve uma Copa Onix que nós saímos daqui, Era do Piauí, não era? o... era no Piauí, no Piauí. Nós saímos daqui e nós fomos convidados. Eu, meu amigo Zumbi Branco, meu amigo e irmão, meu irmãozão do peito. Não é amigo de sangue, mas é amigo do coração. Tá? Meu irmãozão de sangue, de coração. Vai vir aqui com a Nós gente, saímos viu, Adê? daqui, Vai vir aqui com a gente, hein? vai vir Com aqui com a certeza, eu vou te gente. passar o contato dele, pode ter certeza É, absoluta. E nós fomos convidados pelo Adeni, que na época era presidente do Santa Cruz. aham. E nós aceitamos o convite. Nós ficamos no interior do Piauí.
E nós ficamos alojados numa escola pública que tinha lá. Colocaram beliche e tudo mais. Aí chegamos na escola, tinha um jogador no nosso time chamado Grilo. Eu acho que tu não lembra, ele era lá da Pedreira. É. Aí todo mundo sai, vamos descansar, dorme. E o Ademir tinha comprado uma caixa de tênis, aqueles tênis rainha, e Ah. tinha deixado embaixo de. A gente ia jogar à noite, tinha deixado embaixo de cada um dos beliches para a gente pegar, se organizar e arrumar. Zumbi branco acorda, olha para baixo da cama. E Ademir, cadê meu tênis? Não, coloquei, mas não tem nada aqui. O Grilo tinha pego e sumido com o tênis, não foi nem pro jogo. Aí a Rapaz. gente tá na casa, né? Tá lá no alojamento. No outro dia não foi pro jogo, aí jogamos, ganhamos. Aí fomos descansar. Quando é outro dia de manhã, vai um rapaz na porta do alojamento, bate lá perguntando por ele. E ele se escondendo. Aí disse: Ah, fulano, não está aqui no alojamento, daqui não faz parte desse clube. O nome dele, aí deu o nome lá, eu nem lembro o nome dele, porque a gente só conhecia ele por Grilo. Ele disse: Não, não é daqui. Olha, pode, se vocês estão escondendo ele, pode avisar para ele que eu vou encontrar ele. Eu digo: Mas do que aconteceu? Não, ele foi beber lá no meu bar, ele deixou um tênis e deixou o crachá do Eita! campeonato na minha mão, dizendo que hoje, no caso, no outro dia de manhã, ia levar o dinheiro para pagar a cerveja que ele bebeu lá. Só que ele Nossa! sumiu, eu sei que vocês já vão embora à noite. E como que é que vai me pagar? Eita Aí vida! nós não aguentamos, eu digo: Não, meu amigo. E ele Aconte- escondido dentro do ônibus. Acontece de tudo. EAD, olha aqui. Paysandu, Tuna, Espada, Santa Cruz, COCB, que era o time do Corpo de Bombeiros, e SESI. Juntando tudo isso, fazendo uma análise assim, onde é que você acha que foi o teu grande momento? Ou tu acha que todos eles foram muito importantes? Não, todos eles foram muito importantes, mas eu cito em dois clubes. O Paysandu, porque foi de onde eu tive visibilidade, e logo depois o COCB, que eu fui muito bem. Como eu estou te falando, eu passei, acredito, nesse período que eu passei jogando futsal, acredito que uns 4 anos eu fui artilheiro do Paraense. Entendeu? E desses 4 anos, 2 foi no Paysandu e 2 foi pelo COCB. E olha que nem é teu time do Então, eu tenho coração, um né? carinho enorme, até porque as pessoas que estavam lá eram É. pessoas maravilhosas. E eu estava brincando e dizendo, e olha que nem é teu time do coração, né? Mas tu lutaste Pois bravamente é. com as Não, mas eu tenho um cores. carinho É muito grande verdade. tenho um carinho muito grande, porque eu fiz muitos amigos lá, muitos amigos. É. Aí tu ficaste já nessa tua vida aí de futsal, de futebol de salão, até 2002, EAD. Eu parei de jogar, eu tinha 31 anos. Foi em 2001. 2000, 2001 2001, né? foi o meu último ano. O que é que o O futsal... adulto, né? Porque É. ainda continuo jogando cinquentão. Mas tu não bate mais tiro livre não, né? Que a perna não dá mais. Não, não, ainda continuo tentando, né? Mas a potência foi embora. Agora só sai peteca, né? Só sai peteca, não tem como. É verdade. Esse termo é antigo, esse chute fraco, a gente chamava de peteca. Aí o cara deu uma peteca. É, EAD, eu tenho que fazer essa pergunta e faço como uma pergunta padrão assim para os convidados aqui no Resgate Futsal Resenha. O que é que o futsal significou na tua vida? significou muito. Amizades, responsabilidade, tá? Porque eu aprendi muita responsabilidade, principalmente quando eu participei de um clube militar, no caso do COCB, porque nós tínhamos horários a cumprir, entendeu? Então, foi tudo para mim. Se hoje eu estou professor, eu agradeço também ao futsal, porque me deu um parâmetro para eu chegar onde eu cheguei. Tá certo, é o reconhecimento a essa modalidade tão querida, né,
encheu. É uma pena, né, cara? A gente sempre fala, é uma pena que hoje os ginásios não estejam lotados, abarrotados como era naquela época, principalmente em jogos decisivos. Tá? Mas é o futsal, esse que emociona as pessoas, que levou muita gente às quadras, que formou muitos cidadãos, porque ainda há pouco nós falamos, uma galera se formou. Você é um professor, outros colegas também são professores. Eu lembrei agora do Cledson, que foi a nosso primeiro episódio aqui. É um cara que jogando na SMAC conseguiu se formar como administrador, hoje é um empresário, enfim, por conta disso aí. É o futsal que encaminhou muita gente, né, Ade? Com certeza. Eu fico vendo, eu gosto de citar essa pessoa porque é uma pessoa que batalhou muito para chegar onde chegou hoje. No caso, o nosso amigo Chico Pedra. Aham. Chico é contador hoje em dia, né? Se eu não me engano, ele é É. contador. Entendeu? É uma pessoa assim espetacular. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida a pessoa suar o tênis. Ah, E o é? Chiquinho fazia isso. Ah, Ele acabava o jogo com o tênis dele encharcado. Eu digo, rapaz, como é que tu consegue fazer essa proeza? E é. ninguém consegue fazer isso. Encharcado de torcer e sair água. Mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, graças a Deus, ao futsal venceu na vida. E hoje em dia, Hum. eu espero que essa galera de hoje use isso também como, vamos dizer, como um acolhimento, porque tem a ESMAC da vida. A ESMAC, acredito eu, que chama os atletas para lá para profissionalizá-los, né? Para dar uma faculdade, eu fico vendo meu amigo Célio lá, já como professor de educação física, meu amigo Marquinho, e graças à instituição que proporcionou isso para ele, porque muitas das vezes os nossos amigos não têm capital para chegar para pagar uma escola, vamos dizer, uma universidade particular. Então, tendo esse acolhimento da instituição, automaticamente eles vão ter um futuro brilhante. E Ade, eu vou fazer um exercício contigo aqui. Bora formar aqui, mas me tira dessa porque eu não quero votar em nada. É só tu que vai Tá. eleger. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aí, mas daqui para frente eu vou fazer com os outros também. Tá, vamos pegar a galera que tu viste jogar, daquela época, até quando tu jogaste. Bora formar um 5 aí. Goleiro. Rapaz, como eu te falei, cara, eu tinha um carinho enorme e gostava, eu me espelhava nele, o Bruno. Não Tá. tinha como. Por que que tu Porque, olha, gostava se eu muito do for Bruno? citar, se eu for citar, porque eu vou ser até injusto, porque, olha, tinha Bruno, tinha Alex, tinha Banana, Ah. tinha Marlon, Tá, tinha tu vai, Valber. tu vai formar um time só de goleiro É, agora? Não pode, não tem como, pô. é, mas dentre eles aí, até porque começou, né? Eu comecei vendo ele. Então, eu acho que o Mas Bruno, por que que o Bruno, tu, porque tu na admirava época, tanto ele? Por quê? Dá uma característica dele aí. porque ele sei lá, ele era, vamos dizer assim, um goleiro perfeito, tanto na saída, no lançamento, porque antigamente não é como era hoje em dia, né? Hum. De o goleiro pegar a bola e já lançar lá na quadra de ataque. A bola tinha que passar pela quadra de defesa, né? Bater na quadra de defesa para poder dar sequência no jogo. Tinha Então ele isso, né? tinha um lançamento assim que ele, sei lá, não sei nem te explicar na verdade, porque era tão perfeito ele fazer o lançamento que a gente ficava olhando assim, a gente ficava maravilhado assim com a potência do lançamento. Tá, Era um goleiro tá. assim Então maravilhoso. bora colocar o Bruno aí. Quem mais? Quem é que tu vai? AD, quem mais? Formar Não, o 5. não me incluo nessa lista Mas eu não. tô te colocando, rapaz. Bora, AD, quem Ah, mais? tá, tu tá me colocando, então Bruno, Tá, AD, eu, meu amigo Jares, tá. Tem mais dois, Jares, tem mais dois. tá? Hein? Mais dois, deixa eu ver aqui, né? Rápido aqui. Ah, Na frente, meu amigo Decão. Poderia tá, ser o Agamenon também, mas pelo fato de o Decão ter jogado comigo. isso. E na outra ala, o André Branco, Pronto. porque era muito voluntarioso, e é até hoje, né? Então bora lá. Bruno, Jares, AD, André e Decão. Decão. Esse time faria ferida.
E faria era muita. Como diz, a gente jovem. É verdade. E AD, bora formar um time para enfrentar esse aí. Bora lá. Goleiro, Alex, pode ser? Alex, Tá, bora. Cabeção. Tá, Não, Banana. tá. Banana. Banana. Tá. Quem mais? Alain Boulay, Tá. Juscelino, Ah. Beto Ivo e Jorge Belo. O Olha esse time da time da Tuna Tuna. aí. O time da Tuna, É, pronto. Cara, tem deixa eu muito ver. time. Já poderia até formar esse jogo aí, de repente. É uma ideia, sugestão Olha, do Resgate Futsal Resenha já. Quem que poderia? Tá todo mundo ainda por aqui, né? A gente não. Tá todo mundo por tá, aqui, não tá? Então, a gente tá. poderia. Essa galera toda. Porque eu parei para pensar no momento, poxa, será que ainda tá todo mundo aqui? Aí a gente poderia, de repente, formar um dia. Olha, o desafio do Resgate Futsal Resenha. Vamos lá, o time escalado com Bruno, AD, Jares, André Branco e Decão. Tá, isso para começar. E teria que ter o resto da galera. Aí do outro lado, Alex, Alan, Alex, Alain Boulay, Juscelino, Jorge Jorge Belo Belo e Beto Ivo. e Beto Ivo. Ih, rapaz, ia sair faísca desse jogo aí. Sabe por que, Plácido, sabe Ah, por que eu não tô te colocando os meninos, por exemplo, o Cledson, sem ah, comentário. Agamenon, sem comentário. ah. Roma, sem comentário. Toninho, sem comentário. Mas na época que nós jogávamos, esses três, o Cledson, o Roma e o Toninho, eles eram tudo juvenis e já jogavam no adulto. E É, com uma excelência que... Porque se tinha uma pessoa que tinha uma visão de futsal na época, essa pessoa chamava-se Sérgio Ricardo. Eu rapaz, nunca vi eu adivinhei que tu Sérgio ia falar o Ricardo, nome dele. Tu ia falar o nome dele. viu? Sérgio Ricardo e Loso não tinham, assim, É, entre treinadores para conhecer tanto de futsal como eles conheciam para revelar talentos. Porque, ó, se a gente for colocar Sérgio Ricardo, tinha Rogério Belém, Cledson, Toninho, Roma, Valber. Aí vamos pro Loso. Não, Rogério Belém era do SESI, desculpa. isso. Aí do SESI, Rogério Belém, Dedé, Café. Se for colocar aqui, Zumbi Branco, tudo do SESI. Então É, eles tinham uma visão assim, porque é tipo assim, o garoto chegava cru, e aí colocava um tempero lá que de repente, com 2, 3 partidas, ele já estava voando. é verdade. Tu não jogaste com o Taunay, não? O tal Ney, cheguei a jogar com ele. Inclusive, eu falei com ele anteontem. É, ele vai. Ele Só que, tá só pra que vir o aqui tal Ney, ele também. saiu do Paysandu e eu É, cheguei. isso. Jogadoraço, hein? Jogava muito. É. Jogava demais. Ele tá pra vir aqui. Eu tô acertando com ele. O negócio por enquanto é o cachê. Tô brincando. O do AD eu já. O do AD eu já paguei. Tá, AD? Diz aí que eu já paguei, que é pra ficar tudo certinho. E AD, eu quero te Mas agradecer. são pessoas maravilhosas. Isso. Eu quero te agradecer, tá, AD? Não, tranquilo. Plácido, como eu te falei no início da entrevista, você era diferenciado nas transmissões, cara. No comentário, então, meu Deus do céu, eu acho engraçado que às vezes acontecia o jogo na sexta e a minha família ficava o sábado todo esperando começar o Globo Esporte só para ver você comentando a respeito do jogo. Eu digo, rapaz, mas que isso? Ai, É graças a bom. Deus, maravilhoso. É muito bom saber que você está bem, meu amigo. Apesar de Ah, ter tido essas complicações, eu fico feliz complicações, de ver você bem. Porque complicações cardíacas. você é um dos que faz parte daqui, ó. Ô, muito obrigado. A recíproca é verdadeira, meu amigo. Você pode ter certeza. Então é o seguinte, Ade, a gente vai marcar uma outra resenha qualquer dia desses aí, porque a gente vai seguir aqui com os nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado. E a resenha foi daquele jeito, hein? Galera certamente está gostando muito. Com certeza. Fica com Deus e que Deus te abençoe sempre aí nesse teu projeto. Nosso, nosso projeto. Tá. Certo? Levanta a Fica com mãozinha Deus. aí, bora dar tchau. Levanta a mão aí, bora dar tchau. Tchau, Ade. Tchau, galera. Um abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.
Fiquem com Deus.